Sejam bem-vindos para mais uma conversa boa aqui no Facebook e no Instagram. No Instagram não, só no Facebook mesmo. A gente está no Facebook, tem uma página no Facebook que é o Conversa Boa. Segue lá, gente. Se você não segue, também aqui no canal do YouTube, clica aqui, se cadastra para você seguir e receber as nossas entrevistas. Hoje a gente vai estar batendo um papo muito legal com o Veríssimo Júnior e o Cláudio Aranha. O Veríssimo, ele é arte educador e fundador do Teatro da Laje, e o Cláudio Aranha é gestor público. Sejam bem-vindos, a gente vai falar hoje de favela, teatro, arte, comunidade, política. Vamos lá, galera. Se apresenta aí, vamos bater papo. Boa noite, Vero. Como é que tá essa força? É um prazer, mais uma vez, te ver aí para a gente bater um papo no Conversa Boa sobre a sua área de atuação, que é uma área bastante extensa, mas a gente sabe que você é o cara que não só trabalha na área, mas vive a cultura no dia a dia da sua vida, por onde você passa. Você tem feito um trabalho bastante satisfatório. É um prazer recebê-lo no Conversa Boa. Prazer é todo meu, galera. Prazer é imenso estar conversando com duas pessoas tão queridas e também com um trabalho tão representativo e eficaz na cidade. Prazer é todo isso aí. meu. Veríssimo, conta pra gente aí como é que começou essa tua história até a tua chegada lá na Vila Cruzeiro e a fundação do Teatro da Laje. Conta pra gente um pouco, para quem não conhece. Cara, eu, quando tinha 29 anos, eu migrei de Recife para o Rio de Janeiro. Eu vim para terminar a minha graduação em teatro aqui, no Rio de Janeiro. Eu tinha começado em Recife, tinha me formado como ator num curso de extensão da Federal de Pernambuco, o CFA, o curso de formação do ator, e queria terminar a graduação numa outra universidade. E aí procurei, escolhi o Rio de Janeiro. Então eu cheguei aqui em 93 com esse objetivo de terminar a minha graduação em teatro na Unirio, que até hoje é uma das escolas de teatro mais respeitadas que tem no Brasil. Então trabalhei no Ministério da Fazenda. Eu vim transferido como servidor público de nível baixo, de nível médio, enfim. E fiquei trabalhando lá. Então, com o tempo, pedi uma transferência para o Ministério da Cultura e fui trabalhar na Funarte. Trabalhei durante uns 2 anos, meus 2 últimos anos como servidor público federal na Funarte. E aí fiz concurso para professor de artes cênicas da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Você fazia o quê? Você fazia o quê na Funarte? Cara, eu trabalhei durante um tempo na coordenação de teatro. Era lotado na coordenação de teatro. Depois eu fui para depois eu fui para o SEDOC, a biblioteca da Funarte, né? A biblioteca do SEDOC, da Funarte, ali na Rua São José. E lá fiquei uns 2 anos. Foram meus 2 últimos anos como servidor público federal, né? E aí eu assim, na coordenação de teatro, por incrível que pareça, eu não me encontrei, até porque a instituição estava completamente esvaziada, né? Mas isso foi naquela época, né? Hoje em dia, não. Pois é. É uma instituição hoje muito valorizada, inclusive. Desculpa te interromper, mas assim, você já começou dizendo do teatro, mas antes disso, teu interesse por teatro, como é que começou? Teu interesse, assim, quando você era jovem, falou, opa, o teatro te despertou. Como é que foi isso? Cara, assim, quando eu era jovem, assim, do ponto de vista mais amplo, né, do ambiente cultural onde eu fui criado, o teatro, digamos assim,
as artes da cena, né, as artes espetaculares, vamos dizer assim, estavam muito presentes no ambiente cultural onde eu vivia, né? O pátio da feira do mercado público era local de muitas manifestações culturais, mamulengo, pastoril profano, não sei se vocês sabem, mas o pastoril profano é o diferente do pastoril religioso, né? O pastoril religioso é feito no pátio da igreja e o pastoril profano é o das quengas, né? Assim, as chamadas moças de família, seja lá o que isso queira dizer, não dançam no pastoril profano. Eu, óbvio, gostava do profano, né? Gostava de ver o profano, que era muito mais animado. Era muito mais divertido, muito melhor. Eu só não, todo mundo. Então tinha pastoril, tinha mamulengo, tinha ciranda, tinha muita coisa, né? Era palco de muitas manifestações. Agora, do ponto de vista assim, do teatro mais formal, se a gente pode dizer assim, eu comecei a fazer na escola, né? Mas aí tive duas faltas de sorte. O professor não tinha nenhuma formação, digamos assim, pedagógica, era um troglodita. Se dependesse dele, eu não tinha continuado em teatro. E minha mãe também proibiu, porque disse que não queria filho dela estudando com um professor viado, e foi uma merda. Aí saí, mas fiquei. Eu tive a sorte de ter uma tia que era maravilhosa, tia Seminha, que era uma educadora maravilhosa, e que eu ficava fazendo teatro com ela dentro de casa. Enquanto ela estava bordando, fazendo as coisas, ela respondia às minhas brincadeiras e tal. Depois dali eu comecei a fazer teatro nas festas de São João, né? Lá da minha comunidade, de Peixinhos. Eu organizava os casamentos, matutos, eu dirigia, eu escrevia o texto, aquela coisa toda. Depois fui para o chamado teatro de agite-prop, como se chamava, né? Teatro de militância, teatro para fazer propaganda para o Partido Comunista, ao qual fui filiado durante um bom teatro tempo. teatro do oprimido, por assim. Não, acho que o teatro tem mais qualidade. Era teatro mesmo assim, de péssima qualidade. Teatro teria uma maldade com o Boal e com o teatro do oprimido. A gente fala isso. Nessa época eu li muito Boal, né? Assim, por essa época eu comecei a ler muito Boal, mas era teatro chamado de agite próprio mesmo, teatro panfletário, teatro para fazer passar mensagem. Mas tinha uma vertente política mesmo, de passar mensagem política. Totalmente, era só isso, não era outra coisa, não era teatro, era política, né? Teatro era uma desculpa. Só que aí eu comecei a entrar numa disputa entre o teatro e a política, o teatro venceu, e aí eu comecei a pedir baixa do exército, como eu chamo o partido, só não dá para, né, pedir baixa do exército, e disse assim, ó, minha praia não é essa. O sinal de alerta veio quando eu já estava sendo um namoro bem sério mesmo com o teatro. Aí eu fui perguntar para o capo do partido lá, né, o Stalin lá de Pernambuco. Isso ainda em Pernambuco ainda, né? Isso em Pernambuco ainda. Pernambuco. Em Pernambuco ainda. Aí eu fui da direção regional do partido. O negócio foi feio, o negócio foi encrencado. Mas fiquei curioso. Como é que eram essas peças? Como é que era o texto? Vocês desenvolviam o texto? Como é que é mais especificamente? Era esse do agite próprio, esse da militância. Isso. Cara, era tão ruim, mas tão ruim. E só serviu para promover meu encontro com o teatro. Só para isso. Devia ser ótimo, cara. Devia ser ótimo. Não, teve um dia que a gente saiu vaiado pelo povo. Né? O povo que a gente queria conscientizar. Exatamente. O povo que a gente queria conscientizar, disse, embora daqui, bando de maconheiro, bando de viado, e tocou a gente de lá. Isso aconteceu num bairro chamado Mostardinha, um bairro lá de Recife. E um abraço lá para o Mas aí depois
Abraço, Mostardinha. Obrigado. Vai com Deus. Não, a Mostardinha me mostrou, o povo fez sua crítica, ué. A Mostardinha estava certa. Só um minutinho aqui. Então, mas aí depois disso eu comecei a tomar gosto pelo teatro. Comecei a tomar gosto. Aí paralelamente eu fazia esse teatro mais como é que se diz? Das festas de São João, né? E aí, como não tinha nenhuma polícia política ali tomando conta se eu estava fazendo a coisa certa e tal. E aí, assim, a chave, o clique para dizer assim, ó, bicho, larga isso aí que você não é tua praia, não. Foi quando eu, nessa época, assim, o que era paquera já tinha virado namoro com o teatro, e a gente fez na época do São João, a gente já não fazia mais quadrilha, fazia teatro mesmo com temática ainda política, mas já mais elaborado, sobre reforma agrária, sobre temas rurais e tal, porque era tempo de São João. Aí durante uma campanha eleitoral, inventaram de me lançar candidato lá, né? Olha. E eu disse, puta que pariu, meu Deus do céu. Pois é, eu disse assim, caramba, bicho. Só para resumir a história, eu era o que tinha menos vontade de ganhar aquela eleição, era eu. Todo mundo na maior torcida. E aí, quando saiu o resultado que eu perdi, todo mundo na maior tristeza e eu... maravilha! E o sinal de alerta veio justamente quando eu cheguei para o capo lá e disse: eu posso fazer, o candidato pode participar de uma peça de teatro que a gente fez e tal. Aí ele coçou os bigodes assim, coçou os bigodes, coçou o queixo e disse: você aparece maquiado? Eu falei: sim, a gente usa maquiagem. Não é recomendável. Eu disse: então tá, então por favor, me dê minha reservista, coloque excesso de contingente que eu tô saindo dessa porra e vou fazer teatro. Por causa e da aí maquiagem, fui cara. fazer teatro. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Já tem um voto aí, ó. Roberto Marques disse que já vota em você. Roberto Marques. Para que eu fui falar isso, meu Deus do céu? O candidato aqui é o que está à minha direita só do ponto de vista do celular, tá? Mas fora isso, ele não está à minha direita. Pré-candidato. Isso, exatamente. Mas aí eu fui estudar teatro, e aí foi teatro na veia. Teatro na veia. Comecei a fazer o curso básico, depois fiz o curso de formação do ator, e aí que assim minha vida virou. Aí já era, aí assim, pronto, né? Aí acabou. Aí fazia o curso de formação do ator, fazia a graduação, a licenciatura em artes cênicas na Federal de Pernambuco, até que nessa época Recife estava o que o Rio de Janeiro é hoje, menos conservador, mas estava. E eu disse: cara, eu vou sair da cidade. Aí migrei, vim para o Rio de Janeiro. Você enxerga o Rio de Janeiro hoje dessa forma? Você não acha que ele sempre foi meio assim? Ele sempre foi hoje que a galera tem voz? Não, hoje o Rio é mais conservador hoje, sem dúvida. Sem dúvida, eu acho. Já teve, acho que na década de 80 a gente estava ali, com a vinda do Brizola, outros atores, deu uma reforçada aqui no Rio de Janeiro em relação à esquerda, era mais progressista. Eu acho que hoje a gente andou para trás, sim. Não, se você for pegar antes, né, assim, cara, independente da figura, mas o Rio de Janeiro, em plena ditadura militar, elegeu o Negrão de Lima, quando ainda tinha eleição direta para governador de oposição. O Rio de Janeiro foi onde se fez a passeata dos 100 mil. O Rio de Janeiro foi que elegeu o Brizola com toda como o Cláudio falou, com toda a pecha que ele tinha de incendiário, de carbonário, com toda a história que ele tinha. O Rio de Janeiro elegeu a deputada estadual
do Partido Comunista, elegeu como deputada mais votada, uma deputada do Partido Comunista, foi Jandira Fegali. Enfim, né, o Rio de Janeiro tem uma história política muito bacana. Progressista. Hoje está progressista, né? Hoje, não sei que revertério deu aí que está assim desse jeito. Mas a gente continua, né? Desse jeito. E aí você contava que lá... isso, eu migrei. Não, você estava contando que lá, nesse momento que estava menos conservador, e você migrou para cá. Lá, assim, a gente tinha em 88, o candidato de direita ganhou a eleição para a prefeitura do Recife, né? Depois a direita ganhou o governo do estado em 90, né? Em 92, esse processo de rearrumação, né, das posições que fez muita gente que tinha lutado contra a ditadura e tal se realinhar e ir mais para a direita. Lá já estava acontecendo. O Java Vasconcelos, que foi um prócer da luta contra a ditadura, né, um ícone da esquerda pernambucana, já estava migrando para posições mais conservadoras, então a cidade estava muito ruim. E aí eu resolvi vir para o Rio de Janeiro, né, ainda no governo Brizola, no segundo governo Brizola, né. Aí foi assim, minha vinda para o Rio de Janeiro foi isso, né, foi desse jeito. E como professor da rede municipal, da rede pública, e até o início do Teatro da Laje, como é que foi isso? Cara, assim, tem uma frase do Mário de Andrade que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: a arte é sempre filha da dor, sempre filha de algum impedimento vital, né? Um outro poeta de quem eu gosto muito, o Mayakovsky, ele diz o seguinte, ele fala, olha, você só deixa para pegar na caneta e no papel, na época dele, né, era caneta e papel, você só deixa para escrever, só deixa para pegar na caneta e papel para fazer uma poesia quando todas as outras formas de você se expressar tiverem se revelado insuficientes, né? Quando você não tiver mais como, né, expressar aquilo, né, com outro recurso, com outra forma, aí você vai fazer poesia, né, porque ela é tudo menos banal. Então, assim, eu diria que o Teatro da Laje foi fruto de uma necessidade vital, senão eu ia morrer. Porque eu cheguei na escola, né, como eu já falei para você em outra ocasião, eu não vim da educação para o teatro, eu vim do teatro para a educação. E, caramba, assim, né? Você sabe que escola, igreja, exército e por aí vai, são instituições muito conservadoras, muito normativas. Eu costumo brincar dizendo que não é à toa que polícia e educação são os únicos que têm P2. Né? São as únicas que têm P2, né? As duas têm P2. E, de fato, termina sendo, né? A escola para as classes populares é uma escola onde o professor é mais polícia de comportamento do que qualquer outra coisa. Isso é muito triste. Educador, né? Do que aquele que está passando mensagem, exatamente, informação, né? Exatamente, né? Então, eu comecei a me ver num ambiente assim muito hostil, né? Tem uma frase de um arte-educador chamado Ricardo Japiaçu que dá muito conta disso. Ele diz o seguinte, ele já fala... era na Leonor? Já na Leonor Coelho Pereira, na Vila Cruzeiro. E aí ele diz o seguinte, ele fala, nunca é pacífica a entrada da desmedida dionisíaca do teatro na moldura apolínea da escola. Nunca é pacífica. E não foi. Não foi. Foi uma confusão quando eu cheguei na escola, todo mundo achando que era... Imagina, você dá aula de teatro no quadro, com giz. Onde é que você aprende? Né? Pode até ter algumas coisas para falar da história do teatro, você pode fazer umas anotações, mas era
né, afasta as mesas. Cara, aquilo gerou um rebuliço na escola, desgraçado. Foi uma confusão. A escola me estranhava, eu estranhava a escola. E aí eu dizia, cara, se eu ficar aqui só me batendo contra as paredes, vai ficar um inferno. Aí eu resolvi pular o muro da escola. Literalmente e metaforicamente falando, né? Então eu saí, cheguei no dia de sábado lá, e divulguei para a galera, ó, vou criar um grupo de teatro aqui. Quem quiser participar, dia tal, era sempre aos sábados, que era o dia que não tinha aula. Quem quiser participar, vai lá, vou fazer uma audição, né, que é um período de convivência de um mês que a gente costuma fazer para selecionar um elenco. Cara, foi uma doideira. Eu queria, assim, uns 20 moleques. Apareceram 100 moleques querendo fazer teatro. Caramba! Aí fizemos, tal, selecionamos um elenco e aí assim foi que começou, em 2003, a história do por que Teatro da Laje. Foi, na Laje? verdade, Como que nasceu essa por que da questão do Laje? nome Laje? Pois é, cara. No começo, né, o grupo tinha um nome horroroso, assim, careta, feio, Qual o nome? sabe, assim. Não esconde o Teatro. passado. Não vou negar. Meu passado me condena, mas é minha história. O nome era Grupo de Teatro Outras Faces. Muito bom, hein? Muito sem graça. Muito careta. Não era fake, não, né? Pois é, exatamente. Outras fakes, né? Isso aí seria engraçado, né? Outras fakes. Outros boa fakes. Pois é, exatamente. Fica aí a dica, hein, galera? Para quem for criar um grupo de teatro aí, ó, tô dando de presente um nome aí. Mas aí é o seguinte, cara, a diretora estava recém chegando à escola, fazendo aquelas maluquices todas na escola, então a diretora, muito corretamente, e eu, assim, é minha amiga, uma amiga do peito, querida, a Vera, e quem tem 20 anos de rede como hoje tenho, sabe o que é a barra de você dirigir uma escola. Não é uma coisa tão fácil, não, entendeu? Ainda mais num ambiente tão exposto à violência, com tanto problema. Então, ela não deixou eu usar a escola nos fins de semana, né? Ainda mais eu já fazia aquelas maluquices na frente dela, durante a semana. Imagina sozinho na escola, né? Aí incendiar a escola, é o que ela pensou, né? Aí a gente foi procurar outro espaço. Aí fomos para uma rádio. Eu não sei se o Cláudio lembra, mas ali, na mesma calçada que sua mãe, da casa de sua mãe, Cláudio, ali, tinha uma Rádio Raízes, onde embaixo... Raízes, lembro. Isso. Aí Rádio a gente Raízes. foi ensaiar ali, né? Rádio Raízes. A gente foi ensaiar ali. Só que tinha episódios, cara, que hoje a gente acha engraçado, né? Mas na época a gente dizia, puta, como é que pode, cara? A gente até achava engraçado também. Porque era o seguinte, o cara disse, ó, pode ensaiar. Aí ficava era um galpão, né? Enorme, com o estúdio da rádio lá no fim, né? Você tinha que atravessar o galpão todo, e aí a gente estava lá ensaiando, fazendo um jogo teatral que exigia concentração, né? Exigia... E aí, cara, a galera da rádio passava pelo meio, assim, da cena, né? Passava pelo meio da cena e cumprimentando todo mundo e falando, né? O negócio aqui tá ficando bonito, hein? Pô, vai ficar bom, quero assistir. Aí a gente parava, olhava assim, dizia, caramba, como é que a gente vai ensaiar disso? Isso acontecia sempre. Aí a gente agradeceu a gentileza e tal, aquela coisa toda. Mas e aí fomos para as lajes. Não dava para continuar. Aí os integrantes do grupo disseram, ó, a minha casa tem uma laje, né, que é bem bacana, dá para a gente ensaiar. E assim a gente ia. Aí estava numa laje, aí começava muito tiro. Ou então a gente percebia que estava incomodando, né, os familiares da pessoa.
aí ia para outra laje, depois ia para outra. Até então, mas que, o nome mais apropriado é Teatro das Lajes, então. pois é, né? Exatamente, né? Das lajes, né? E assim foi que surgiu, né? Aí a gente, bom, uma grande amiga minha, a professora Mônica Peregrino, sugeriu, né? Disse, porra, Grupo Teatro da Laje é foda, hein? Eu disse, caramba, é mesmo, né, bicho? Forte, Então a nome gente. forte. Porque ele consegue resgatar a trajetória do grupo, né? A história do grupo, e ao mesmo tempo, como é que se diz, celebrar, né? Essa instituição cultural das favelas cariocas, né? Que são Que é as a Laje, lajes. né? Veríssimo, Exatamente. eu queria te Sim. fazer uma pergunta. A identidade cultural do território, ela tem que ser usada ali como uma base estratégica para você trabalhar ali aqueles artistas, porque geralmente quando vai alguma coisa para alguma periferia, para alguma comunidade, vai um pacote pronto. E ali as pessoas tendem a não usar essas identidades, essas pessoas que já têm uma vida ali. Como foi esse processo? Acho que ele está falando do levar cultura, né? Do famoso, Não, a vamos identidade levar a cultura. cultural. Você Não se leva a aproveitar cultura a a lugar nenhum, identidade né? cultural, isso, das pessoas ali, para usar como estratégia. Eu acho que esse ponto foi que foi, assim, vamos dizer, que tenha sido grande. O grande. A melhor forma que o Veríssimo conseguiu trabalhar essas pessoas, aproveitando a identidade cultural que elas já tinham naquele lugar. Foi mais ou menos isso? Ou como foi esse processo? Muito boa pergunta, Cláudio. Isso aí dá uma palestra de umas 4 horas, mas vamos tentar ver como é que a gente resume aqui, né? Porque eu tenho observado, assim, até a criação do nome Teatro da Laje, você aproveitou aquela experiência, nasceu naturalmente, não foi Isso. fake, Aham, nasceu naturalmente. é, Então, você exatamente. aproveitou bastante ali o aluno, a identidade dele, a forma que ele vivia, o dia a dia dele. Você usou isso como estratégia. Por isso que era legal você falar um pouco desse processo para a gente, porque é bastante rico, né? Claro. Eu acho muito legal você trazer esse tema, né, da identidade, né? Porque justamente uma das críticas que eu tenho feito, né, a, aos grupos identitários, apesar de entender a importância deles, o papel que eles cumprem, que eles têm cumprido de colocar, de introduzir vozes antes não escutadas nos debates políticos, culturais, né, que acontecem no mundo, né, eles têm essa enorme importância, mas como é algo que está emergindo agora, ainda tem suas contradições, né? Uma delas é pensar muito em identidade e pouco em subjetividade. Porque tem uma coisa, um erro, né? uma coisa profundamente equivocada quando se pensa as classes populares, que é achar que pobre não tem subjetividade. Pobre só tem identidade. É negro, pobre favelado, é gay, pobre favelado, enfim, é mulher, negra, por aí vai. Mas não se pensa nas subjetividades, né? E termina que a gente repete o mesmo erro que as elites cometem em relação às classes populares. Por exemplo, você vê, lá na Cracolândia tem uma multidão de pessoas ali na Cracolândia, mas as únicas histórias que ganharam contorno, que chocaram todo mundo, foi a do irmão da Suzane Richthofen, porque é um Richthofen, porque tem mestrado, doutorado, porque é da burguesia, porque é de classe média. Meu Deus, uma pessoa dessa aí. Mas e o rapaz que era daqui do Rio de Janeiro também, de classe média alta. Mas e aquelas outras pessoas? A história delas é um borrão, não tem contornos. Eles, cada um que não chegou ali com uma história, com uma trajetória também, né? Então, eu hoje prefiro
dizer o seguinte, trabalhar a ideia de identidade, né, como me ensinou o professor Leonardo Gelman, numa palestra dele, da UF, prefiro pensar em identidade como uma narrativa e não como uma fortaleza, uma camisa de força, né? Mas aí, tentando responder mais diretamente a tua pergunta, o Grupo Teatro da Laje, a gente, quando criou aquilo, a gente demorou muito a entender. Eu me arrisco a dizer que a gente só está entendendo isso agora. A gente demorou a entender o que era aquilo que a gente estava criando, né? E que não cabia em absolutamente nada que já existia na cidade. Nossa forma de produção era completamente diferente. Era uma forma de produção, como se diz, baseada na energia do território, em coisas como, por exemplo, a gente estava saindo uma vez para ir fazer ensaio de luz no Teatro Sérgio Porto, conseguimos uma caminhonete, um negócio lá, um meio de transporte lá. Aí, quando a gente está indo, aí o pai de um aluno, e quem faz teatro sabe que ensaio de luz, ensaio e gravação de luz, a afinação de luz é um saco. E a gente ficava muito tempo. Então, quando a gente estava sem um puto, sem nada, todo mundo assim, eu falei, galera, come bastante antes de ir, porque vai dar fome lá. Aí, quando a gente está saindo, aí eu lembro, vem seu Ramires, que mora no bairro 13, gritando para o carro parar. Aí eu disse, caramba, não vai deixar o moleque ir, vai dar alguma treta. Um dos atores do grupo. Aí ele, quando chegou perto, ele entregou para a gente uma caixa de Guaravita, sai para vocês tomarem lá. Que maneiro. E por aí vai, assim, a gente fez bingo de macarrão, bingo de ovo, bingo de lata de sardinha, que a comunidade dava para apoiar a nossa primeira montagem. Então, assim, a nossa forma de produção, né, era baseada no que a gente chama de guerrilha cultural, né, guerrilha teatral. Nosso jeito de fazer teatro não cabia naquele jeito que existia. A gente celebrava aquela teatralidade que já estava difusa no território. Então, assim, não cabia no teatro acadêmico que era feito, não cabia no teatro político, no sentido estrito da palavra, que se fazia, não cabia na categoria de teatro comunitário. Por quê? Por que que não cabia? Porque é o seguinte, diferente de outros grupos que atuavam em comunidades, em favelas e tudo mais, a gente entendia que nós éramos um campo específico de atuação, que não se tratava de fazer uma peça para esclarecer que tem que usar camisinha para combater a AIDS e depois pronto, acabou o teatro. Aquela é uma coisa que eu fazia lá atrás, na época da militância, né? Onde o teatro ele é apenas suporte de uma mensagem. Não, a gente fazia um teatro em conexão com o território, né? Bebendo do universo mítico, poético, dramático, lírico, cômico, trágico do território, né? Se baseava nisso, bebia, né? Ia lá fundo nas entranhas da Vila Cruzeiro e devolvia isso, sempre foi nossa preocupação, devolver isso ressignificado pela linguagem do teatro, pela linguagem da arte. Ou seja, a gente vivia em conexão com o território, mas tinha autonomia como teatro. O teatro não acabava quando a gente fazia uma peça, não. A gente continuava debatendo teatro, estudando teatro. O compromisso da gente sempre foi o seguinte: como é que a gente pode abordar o teatro a partir daqui da Vila Cruzeiro? Que contribuição a gente pode dar ao teatro a partir daqui da Vila Cruzeiro? Né? Por isso que eu perguntei para respondi perguntando para um jornalista, quando ele falou o que é que o Teatro da Laje pode fazer pelos jovens da Vila Cruzeiro. Eu falei, olha, desculpa da sua pergunta tamanca. Pergunte também o que é que o jovem da Vila Cruzeiro pode fazer pelo teatro. Pergunte isso também, né? E tem muita coisa que pode fazer. O pessoal da Zona Sul vive se queixando, vive reclamando de que as salas de teatro estão sendo transformadas em igreja. Lá na Vila Cruzeiro a gente transformou a sala de uma igreja em teatro. E agora? Né? Vocês vivem reclamando que... Tá aí o Cláudio Aranha,
né, da Igreja Presbiteriana, do Instituto João Calvino, que não me deixa mentir, que foi ele quem cedeu a sala para a gente, e sem fazer nenhum tipo de exigência, sem fazer nenhum tipo de censura. Continua aberta lá, só Podendo usar maquiagem, podia usar maquiagem. Podia usar maquiagem. Continua aberta lá do mesmo jeito. Tinha até cena de macumba na peça, dentro da igreja, e ele ainda achava engraçado. Ainda tinha mais isso. Eu fui expulso de uma igreja na também, verdade, para fazer uma peça. Eu fui expulso de uma igreja para ensaiar uma peça também. Eu sei como é. Viu? Pois é. Meu filho, teatro é coisa do capeta. O Teatro da Laje, cara, ele foi reconhecido e ganhou alguns prêmios, né? Teve o Cultura Viva, que vocês ganharam, vocês foram contemplados como alguns programas de fomento, vocês ganharam um programa de fomento e o microprojeto Territórios de Paz. Isso é um reconhecimento da entidade pública sobre a ação diante de uma iniciativa teatral original que você fez e única. E eu acho que não tem mais nada teatral do que desse processo que surgiu através da própria necessidade das pessoas de se expressar e isso acontecer em forma de teatro. É realmente muito bonito o que você fez. Explica para a gente essa importância do reconhecimento, claro, que é bom, mas do fomento das entidades públicas, do serviço público, para iniciativas de teatro como a sua. Eu queria acrescentar, Marcelo, nessa pergunta, queria acrescentar, porque aí o Veríssimo já responde. A gente tem conversado muito, Veríssimo, sobre essa questão dos editais. Aí, junto com a pergunta do Marcelinho, você acha que hoje a lei dos incentivos ela tem sido usada adequadamente ou você acha que tem que ter uma... É uma pergunta que a gente emenda. A gente tem muita lei, né? Tem os editais, a gente já não tem mais alguns anos, mas tem muita lei. Tem lei do ISS, lei Rouanet, lei do ICMS, e agora uma lei que estão querendo adotar, que é para essa crise de pandemia, que é a lei do Aldir Blanc, que dá direito a um salário mínimo às pessoas de teatro. É tanta lei, tanta lei, tanta lei. Fala um pouco sobre isso também. Pois é. Olha, eu vou te falar uma coisa. Meu forte não é muito essa parte da legislação, né, cultural. Eu vou responder a vocês a partir das minhas vivências, né? Primeiro o seguinte, eu acabei de ver um filme, eu até recomendo, né? O Carlos Aranha está perguntando ali se todos os artistas são de comunidade carente. Adorei esse comunidade carente. Explica para ele aí, para o Carlos Aranha. Pois é. Virou tua câmera aí, cara. Virou tua câmera. Aí, valeu. Não, peraí. Pronto, é porque estava... O Carlos Aranha pergunta, os artistas são todos de comunidade carente? O Carlos, isso você mexeu num vespeiro, porque uma das coisas que a gente recusa muito no Teatro da Laje é essa coisa do carente, né? A gente diz que... Nós dizemos que nós não somos carentes, nós somos potentes, né? Mas, assim, gente... Né, a gente, Carlos, a maioria dos atores que são, né, atualmente e já passaram pelo Grupo Teatro da Laje são da Vila Cruzeiro, mas já teve gente de fora também, né, da Vila Cruzeiro, gente de outras localidades da Penha, trabalhando com a gente. E a gente já trabalhou com pessoas da Zona Sul, não como atores, mas contribuindo com o grupo. Com iluminação, né, com cenografia, e até co-dirigindo espetáculos comigo. Né? A gente conversa com todo mundo, né? É isso que a gente diz. A gente pensa em território, não em gueto. Território é o lugar a partir do qual você fala. Você fala com a cidade, você fala com o mundo todo, mas é a partir dali de onde você está. Você descortina o mundo a partir dali, de onde você está, né? Mas, não sei se eu respondi bem a pergunta do Carlos, mas é isso, né? E sobre os editais. Cara, essa semana eu vi aí um filme muito interessante que eu recomendo, né? Chamado Cidadão Ilustre. E o personagem principal, o protagonista do filme, no fim, ele fala uma coisa sensacional. Ele fala, olha, eu desconfio muito quando eu vejo essas frases de é preciso proteger a cultura, é preciso
como se a cultura fosse uma coisa coitada, frágil. Não, cara, a cultura é indestrutível. A cultura, ela é parte da vida humana no planeta. Porque cultura é o quê? Cultura é produção de sentido. Cultura é invenção da vida, né? Cultura é você inventar a tua vida. E o que a gente mais faz, todo ser humano, o que mais faz o tempo todo é inventar a vida, é inventar sentidos e significados para a sua vida, né? E se você vai na periferia, nome também que eu começo a problematizar, porque quando você fala de periferia e centro, o centro está sempre no centro, né? Eu prefiro dizer que nós somos outros centros e não periferia, né? A cidade deveria reconhecer isso, que existem outros centros. Então, é o seguinte, esses outros centros, né, chamados de periferia, têm a ensinar a cidade. Já que cultura é isso, já que cultura é invenção da vida, o que o cara que mora na Vila Cruzeiro, na Maré, no Muquiço, na Rocinha, mais faz é inventar a vida, é fazer gambiarra, é transformar em recursos o que ninguém vê como recurso. Uma ex-atriz do grupo, Débora Teixeira, ela estava falando isso, né? Ela estava dizendo que uma vez estava olhando da casa dela e viu lá na Vila Cruzeiro uns moleques pegar uma carcaça de geladeira, encher de água, foi lá numa bica d'água que tinha, encheram de água e fizeram uma piscina da carcaça da geladeira. Só que tinha um miudinho que não dava para tomar banho ali. Aí não teve problema, pegaram a porta da geladeira, que era mais rasinha, encheram d'água, ele ficou naquela piscininha rasa e os outros na piscina grande, que era a carcaça da geladeira. Então, quando um aluno meu chega e fala que usa, eu perguntando se eles usavam, né, recursos tecnológicos ultrapassados, como disquete e tal, não sei o que mais lá, e eles não sabiam nem o que eram. Aí, para minha surpresa, quando eu perguntei isso aqui, mostrei uma fita cassete, aí o garoto falou, isso a gente conhece. Eu digo, vocês conhecem? Sim. E a gente usa isso. Eu falei, vocês usam fita? Como assim? Vocês não usam disquete, não sabem o que é disquete, não sabem o que é uma câmera para, mas fita cassete, que é uma coisa ainda, um recurso mais antigo, vocês conhecem e usam? Sim, usamos. Peraí, como assim? Vocês escutam música em fita cassete? Aí eles falaram, escutar música? Não, professor, não. A gente usa o rolinho para fazer rabiola de pipa. Então, assim, a cultura, se cultura é a invenção da vida, quem poderia... A cidade... eu tenho pena da cidade, eu fico revoltado, me dói ver, né, o que as pessoas da favela passam, mas a cidade também perde muito com isso. Perde muito quando não olha, quando não se abre, quando não está preparada para isso, né? A classe artística da cidade perde muito quando tenta pegar isso e enquadrar nos seus padrões, quando acha que isso só vai ter validade se ascender, né? Se subir de degrau para alcançar os seus padrões. E o poder público perde muito, né? Perde um ativo, né, importantíssimo da cidade, né, quando não olha para isso, quando só atrapalha. A cultura não precisa de proteção, a cultura precisa não ser atrapalhada. A cultura precisa não ser atrapalhada. O poder público atrapalha muito quando, e aí eu estou tentando responder a pergunta de vocês, quando usa como fonte de financiamento apenas renúncia fiscal. Isso é covardia. Isso é covardia. Se eu usar como única... Olhe bem que eu não sou contra, né? Até porque a gente vive um período em que a lei Rouanet, que era o único instrumento que a gente tinha, com todos os problemas, como esse que eu estou falando aqui, né? De você pegar todo o orçamento da cultura e colocar nas mãos de empresários para eles decidirem onde vão financiar, né? Isso é um absurdo. Mas eu não sou contra.
Eu não sou contra. Eu sou contra que esse seja a única forma de financiamento da cultura. É isso que eu sou contra. Eu não sou contra o teatro comercial. Eu não sou contra. Tem que ter tudo. Tem que ter tudo. Agora, tem que ter também outras coisas. Tem que ter também outras coisas. As pessoas, eu acho que foi para você que eu falei da outra vez que a gente conversou. As pessoas falam, não, porque é muito mercadológico. De quem dera se a gente tivesse mercado aqui. Nem mercado a gente tem. Se a gente tivesse mercado aqui, aconteceria o que acontece no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, lá na Broadway. Que você tem o teatrão lá da Broadway, né? Teatrão comercial, né? Puramente comercial, mas fora você tem a Off-Broadway, a Off-Off-Broadway, Off-Off-Off-Off-Off, Que é o supermercado. Também a Off-Broadway é um supermercado. Exatamente, a Off-Broadway, mas depois disso tem outro. E é o seguinte, mas tem quem mantenha, né? Aqui, como eu costumo dizer, a gente sua litros de sal para produzir, né, para descobrir um bom ator, uma boa atriz. Aí o mercado vem, pega, leva, mas sequer tem a inteligência de pensar o seguinte, olha, de onde saiu esse, pode sair mais. Então vamos investir. Eu não sou contra, é o que eu sempre digo. Você vê, a Escola de Teatro da Unirio, a CAL, Casa de Artes Laranjeiras, mesmo a Martins Pena, com todo o perrengue que a escola está passando, uma escola centenária, uma escola com a história que aquela escola tem, passando pelo perrengue, isso é uma vergonha. Mas mesmo a Martins Pena, todas essas instituições formam não sei quantos atores, iluminadores, diretores, e cada um vai tomar seu caminho. Uns vão querer fazer teatro de pesquisa, fazer teatro contemporâneo, vão querer fazer performance, outros vão querer trabalhar na malhação. Eu não sou moralista, não estou aqui para dizer o que é certo e errado para ninguém. Só que tem o seguinte, depois tem uma instituição que ajuda a formar outra fornada, que vai fazer a mesma coisa, depois outra fornada. Todo semestre, todo ano, sai uma fornada de atores, iluminadores, diretores dessas instituições, e cada um vai tomar o rumo que quiser na vida. A gente sua litros, tirando força não sei de onde, para produzir, poderia produzir muito mais, mas a maneira como o Estado age e a maneira como a classe artística que reclama da política cultural age em relação a nós, querendo nos colonizar, querendo só reconhecendo a validade do que a gente faz quando está dentro dos padrões estéticos dela, também faz. Então, assim, é um desperdício. É o que o Boaventura de Souza Santos chama de desperdício de experiências. Né? Então, assim, eu acho que tem que reconhecer aquilo que já é feito e potencializar. Chega lá na laje do Teatro da Laje, chega lá na laje da Rua A, do Instituto João Calvino, e diz, tá acontecendo, tem vida, tem produção cultural aqui, maravilha, vamos fazer o seguinte, então, o que é que vocês estão precisando aqui para dar um upgrade nisso aqui, né? Para melhorar mais as condições aqui. Não atrapalha. Eu tenho uma metáfora, sabe, Marcelo, sabe, Cláudio, que é o seguinte, siga os pássaros. Eu uso isso como educador, né? E acho que o Estado deveria seguir isso na formulação de suas políticas culturais. Eu digo isso assim, eu observo meus alunos, né? Por onde eles estão indo, eu vou procurando dar sentido ao que eles estão fazendo. Né? Então eles gostam do proibidão? Então tá, então eu vou dizer para eles, então, tem um cara chamado Bocage, tem um cara chamado Gregório de Matos Guerra, que fazia proibidão há 500 anos atrás, são as poesias feceninas. Ou seja, o poder público poderia olhar e dizer o seguinte, tem potência ali, vamos pegar isso, né, e fazer essa semente explodir, ao invés de ficar tentando enfiar aquilo nas bostas de uns editais, que a gente diz assim, cara, a gente não consegue entrar aí.
sabe? Aí se consagra aquilo que o Machado de Assis falava, né? A divisão entre o Brasil real e o Brasil oficial. Aí tem aqueles caras que são águias de fazer projetos, de inscrever projetos em editais, consegue atender aquelas merdas todas, né? E aqui tem uma vida cultural impressionante, mas que não consegue ter expressão oficial. Não consegue ter expressão oficial, porque não consegue. Porque as porras dos editais, eu costumo brincar, dizer que é uma máquina de moer projeto, de triturar projeto. Porque você começa a escrever o projeto, né? Aí o projeto começa assim, entra assim, né? Lindo, bonito. Aí você vai escrevendo, aí você vai enfiando ele ali, aí ele vai. Cara, quando ele chega na outra ponta, ele tá todo torto, todo desfigurado, né? Porque você teve que atender. Isso é um crime. Sem contar que a prestação de contas. Você atende não só dos editais, mas com quem você imagina que vai julgar você. Porque, como é uma concorrência, você vai ver que esses caras vão pensar do que eu estou fazendo aqui. Que é cruel, questão, né? Exata. E você premia os melhores. Eu não entendo isso. Quem é o melhor para ser premiado? Como assim o melhor, né? Será que o conceito será sempre o melhor, o mais votado, quem tiver mais números? Não entendo. Aquela questão, Marcelinho, é aquela questão relacionada à escolha, a empresa que escolhe quem ela quer financiar. Mas isso no caso das leis. Mas tem o edital de fomento. Nas leis de incentivo, a empresa escolhe. Ela vai escolher alguém que venda melhor sua imagem, que a preocupação da empresa é lucro. E o mais absurdo nisso é que esse dinheiro que ela financia isso é dinheiro de renúncia fiscal. É imposto que ela deveria pagar e não paga. A empresa não é bonitinha, vou dar ali, vou atender fulano de tal porque eu quero. Não, é porque ele tem uma renúncia fiscal, ele não paga aquele imposto. Então, se ele não paga aquele imposto, se é um dinheiro público, quem tem que julgar não são eles, tem que ser alguém que tenha uma comissão formada pelo próprio governo, ou prefeitura, o governo federal, ou o governo estadual, que entenda da matéria, para poder escolher ali aonde atender, respeitando os territórios, porque esses territórios têm uma diversidade cultural muito grande. E tem que vender também essa imagem. Nós precisamos desses territórios, porque ali se faz a cultura de verdade. Ali não é a cultura fake. Claro, respeito a cultura que é feita pela Globo, por qualquer um, não tem problema nenhum. Mas tem que também olhar para os territórios, porque a produção cultural feita ali tem uma diversidade muito grande. A questão que o Veríssimo falou do funk, a questão do próprio hip-hop lá em São Paulo. Então, a gente tem que olhar mais para isso. E não é só do ponto de vista do produto. Tem uma coisa, Cláudio, que é o seguinte, tem muito a ensinar na forma de produzir. Tem muito a ensinar a cidade, entendeu? E aí é o seguinte, é muito engraçado, né? Assim, eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Aí depois começam a criminalizar quando a molecada, né, vai pedir o patrocínio do comércio varejista de drogas. Eu prefiro usar esse nome do que tráfico. Para mim não tem tráfico na favela. Né? Enquanto não me provarem que tem fazendas com plantações de maconha e de coca, enquanto não me provarem que tem grandes laboratórios de refino de coca nas favelas, né? Enquanto não me mostrarem pés de AR-15, árvores, né? Pés de AR-15, de AK-47, eu não vou dizer que tem tráfico na favela. Tem o varejão, né? Como se diz. E é o seguinte, ora, peguemos o caso dos bailes funk, né? Começa os bailes funk fim da década de 80, começo da década de 90, né? E aí é o seguinte, né? Os caras começam muito pobre, muito preto, junto, todo fim de semana, né? Aí começa, a primeira reação é criminalizar, né? Criminaliza, tá proibido. Tem muito, aí começam a inventar que tem
Sexo. Ah, tá. Nas boates da Zona Sul, as pessoas ficam rezando a Ave Maria e o terço. Tá ótimo. Não tem sexo, não, mas tem droga. Ah, imagina, nas boates da Zona Sul, né, também as pessoas vão para lá para rezar o Pai Nosso, né, e o terço. Né? Não, imagina, sexo, violência, drogas, homens armados, cheios de truculência. O que é que são aqueles seguranças? Né? Muito bem, então arruma uma desculpa criminalizar. Ora, e aí a trajetória dessas manifestações culturais passam a ser a mesma das drogas. Né? Você proíbe, aí as pessoas vão parar de consumir, porque está proibido. Ah, tá bom, tá certo, tá bom. Está proibido, ninguém vai consumir. Não, o máximo que você vai fazer é surgir alguém que diga assim, ó, tá proibido, se quiser consumir é comigo. E aí surge o chamado tráfico de drogas. Né? Aí sim, tráfico mesmo, no sentido mais amplo da palavra. Ora, com as manifestações culturais, como o funk, a mesma coisa. Quando você faz a peça, estou pegando aí a carona no que Cláudio falou. Quando você faz a porra da peça, do show de música, a empresa diz assim, beleza, eu patrocinei, não é nem dinheiro dela, é dinheiro público, mas mesmo assim tem que botar a marca dela. Né? Dinheiro público, tem que botar a marca dela. Ela não exige? Aí o que é que você vai fazer? Que moral você vai ter para reclamar quando o moleque faz um funk elogiando, homenageando o chefe do comércio de drogas varejistas local? Que moral você vai ter? É a mesma lógica do patrocínio cultural como é feito hoje. A mesma lógica. Só muda de mão, né? O imposto só muda de mão. Exatamente. Então muda de mão. O Estado pega um tesouro cultural e joga na mão do comércio varejista de drogas, joga na mão da delinquência, por burrice, por preconceito, porque a gente vive numa porra de uma sociedade que ainda nem se acostumou com a Lei Áurea, ainda direito. Né? Criando lei para tudo. Lei para tudo, entendeu? Ao invés. Então, assim, se o Estado não nos atrapalhar, né? Se ele reconhecer o ativo que é a cultura, o valor da cultura, porque ela vai existir. Aliás, essa é a grande maldade que fazem. É como um passarinho, cara. Tu prende o desgraçado lá, preso ou não, ele vai cantar de qualquer jeito. Entendeu? A gente vai fazer cultura. A gente vai continuar fazendo cultura, de qualquer jeito. Né? Aí vem o prefeito e fala, a gente não precisa de dinheiro para fazer, a gente faz por amor. Então tá certo, eu vou pedir para ele pegar o salário dele todo, abrir mão, ficar só com o salário mínimo e trabalhar sendo prefeito da cidade por amor. Só por amor. Vou pedir isso para ele, por gentileza. Então, assim, ou seja, você tem uma forma de financiamento para o mercado, não tem nenhum problema. Inclusive, acho que a Lei Rouanet produziu mais coisas que apenas financiar para o mercado, né? Inhotim, a festa do Boi de Parintins, mas a concorrência é desleal, é desigual, entendeu? Eu acho que tinha que ter um outro mecanismo que potencializasse o que já existe, reconhecesse que a cidade deixasse de gigolar os seus territórios populares, parasse de olhar a favela apenas como devedora da cidade e olhasse como credora também da cidade. Como credora. E eu estou falando dos bens materiais, porque onde é que não tem impressão digital de um morador de favela nessa cidade? A ponte Rio-Niterói existiria sem os moradores de favela? Os grandes edifícios dessas cidades existiriam sem os moradores dessa favela? Né? Aquele mito, meu Deus, e quando a favela descer? Querido, o problema vai ser quando a favela não descer, porque a cidade não vai funcionar. O problema vai ser esse. E também nos bens imateriais. As escolas de samba surgiram de onde? Eu só estou falando do exemplo mais visível. E foi apropriada por quem? Então, a cidade, ela é credora, ela é devedora da favela. A favela não é só credora, devedora da cidade, é credora também. Tinha que reconhecer isso. Entendeu? Entender que esses locais, reconhecer esses locais como locais como centros de produção. E não como, que é outro problema que fazem em relação a gente. E aí eu estou falando dos meus colegas artistas, que acham que a periferia é um local de passagem. Né? Um local de passagem, é muito bacana, tem muita potência, mas só vai ter valor
quando se enquadrar nos padrões ditados, os padrões eurocêntricos, brancos, enfim, né, da Zona Sul. Bicho, vai pra porra, entendeu? A gente não tá afim disso. A gente quer dialogar. A gente não quer ficar em gueto. A gente quer dialogar, a gente quer sim, a gente quer conversar com todo mundo. E o Grupo de Atalaios fez isso a vida inteira. Nós temos excelentes relações com Aurélio de Simone, um dos iluminadores mais importantes desse país. Temos ótimas relações com Geraldo Carneiro, com Drica Moraes, Sueli Franco, Débora Bloch. Temos ótimas relações com, enfim, com Hamilton Vaz Pereira, meu queridíssimo amigo Hamilton Vaz Pereira. Não temos uma política de ressentimento nem de nada. Agora, a gente quer ser respeitado na nossa integridade. A gente quer ser respeitado e visto na nossa irredutibilidade. É isso que a gente quer. Né? Então, não sei se eu respondi, Cláudio, a tua pergunta sobre a questão das identidades e tal, entendeu? Respondeu perfeitamente, além de dar uma aula para a gente, né? Ouvir o Veríssimo é sempre muito bom, porque ele coloca muito bem as suas experiências e a Georgette aqui colocou uma coisa que ficou engraçada na hora. Ressignificando a fita cassete. É isso, exatamente. É exatamente isso. Que é isso que a galera... Olha, a propósito disso, Georgette, tem uma coisa que eu li uma vez, um autor de quem eu gosto muito, chamado José de Souza Martins, onde ele diz o seguinte, ele fala que as classes populares não são apenas consumidoras, são usuárias, porque é isso. Você vê, o cara compra um sapato, aí daqui a pouco, não tem dinheiro para comprar outro, ele customiza aquele, passa para o irmão, não é só consumo. Né? O cara não faz... o cara é também usuário, é outra categoria. Né? Aliás, eu tive um pau desgraçado durante as manifestações de 2013, com um sujeito que veio falando contra o consumismo. Eu disse, querido, olha só, menos, porque uma coisa é você não consumir tênis Nike, uma coisa é você não consumir TV de plasma, uma coisa é você não consumir essas coisas todas porque não quer, outra é porque você não pode. Outra é porque você não pode. Entendeu? São coisas bem diferentes. Né? Ele não gostou, ele ficou bravo comigo, mas eu vou deixar José Henrique, ele colocou aqui, Veríssimo, como seria o processo de desconstrução dessas ideias óbvias sobre arte, teatro, cultura, periferia com os meninos e meninas do Teatro da Laje? Você meio que respondeu, se você quiser reafirmar aí de forma sucinta para a gente poder ir terminando, já são 1h02. Você entendeu aí, Veríssimo? Como seria o processo de desconstrução dessas ideias óbvias de teatro, da arte, cultura, da periferia, dos meninos e meninas do Teatro da Laje? Meu querido José Henrique, meu mestre, vou te falar o seguinte, eu tive uma professora na Unirio, quer dizer, eu não cheguei a ser aluno dela, né? Mas a professora Beth Rabete, que dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia o seguinte, quando você for fazer teatro, nunca tome teatro como um conceito unívoco, dado, determinado e imutável. Você vai fazer do teatro algo produtivo quando você o tempo inteiro se antepuser uma pergunta. O que é teatro? O que é teatro? Se você for olhar todos os grandes homens e mulheres, todas as grandes companhias, todos os grandes dramaturgos que marcaram a história do teatro, problematizaram, alguns conscientemente, como Bertold Brecht, como Boal, e etc. e tal. Né? Outros não conscientemente, mas problematizaram o conceito de teatro. Fizeram teatro se perguntando o que é teatro. Por isso que ele vai mudando, ganhando perfis, formas ao longo da história. Então, a grande gratidão que eu tenho pelos meus alunos, a imensa gratidão que eu tenho pelos jovens da Vila Cruzeiro, pelos alunos a quem eu dou aula na Escola Bernardo de Vasconcelos, dirigida aí pela minha amiga Daniela, é que eles me forçam a fazer essa pergunta o tempo todo. O que é teatro? O que é teatro? E me forçam a ter que reinventar o teatro. Não como quem está inventando a roda já foi inventada.
mas Butando era para rodar de outro jeito e por aí vai. Então, fazer teatro com jovens de periferia, com jovens de origem popular, é você começar a fazer de novo todas as coisas para você estavam arrumadinho na sua cabeça. Né? Quando eu fui trabalhar na Vila Cruzeiro, eu fui assim, cheio de Artaud, Brecht, Stanislavski na cabeça. Quando cheguei lá, tive que reestudar isso tudo para ver como é que dialogava com aquela realidade. Né? Então, é isso. E nada mais chato do que isso, do que ser vivo e mudar de acordo com a realidade atual, né? Exatamente. Cláudio, você tem mais alguma pergunta? Exatamente. Eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Veríssimo, falar para ele que a Vila Cruzeiro agradece, e o Complexo da Penha agradece a presença dele, porque você consegue mudar a vida das pessoas quando você se propõe a trabalhar com elas, você se propõe a caminhar com elas. Você não ajuda as pessoas somente pelas telas, você tem como ajudar as pessoas caminhando do lado delas. E o Veríssimo tem feito isso, ele tem feito um trabalho muito bacana lá na época da Leonor, ele fez um trabalho muito grande e é reconhecido por isso. O Veríssimo é um ícone, não só do Complexo da Penha, do Rio de Janeiro. Foi um prazer falar com você essa noite, que possamos trocar mais ideias para a gente poder fazer valer realmente o conceito de cultura, de teatro aqui na cidade do Rio de Janeiro. Grande abraço para você também, Marcelinho. Obrigado. Só queria, para terminar, deixar minhas palavras finais dizendo o seguinte, que ninguém deve nada a ninguém, porque, com certeza, eu acho que eu levei alguma contribuição, mas, e, além disso que eu falei aqui, né, da galera me ajudar a problematizar o teatro, eu costumo dizer o seguinte, a Escola de Teatro da Unirio me deu o certificado de professor, mas quem me formou como professor foi a Vila Cruzeiro, foi a escola pública. Parabéns. Portanto, meu preito de gratidão a todas aquelas pessoas e a vocês. Bom, queria agradecer a vocês, Veríssimo, Cláudio Araya, foi um papo muito bom, muito construtivo. Muito bacana. Para você que ainda não segue o canal, é só clicar aqui no cadastre-se aqui no YouTube, mande suas perguntas, suas mensagens, que a gente vai estar respondendo. Muito obrigado pelo bate-papo e até a próxima. Um abraço. Até a próxima, um abração.